básico sobre recursos naturais, né? Renováveis, não renováveis, inesgotáveis. Então nós vamos falar um pouquinho também do beabá, né? Daquela questão mais básica que não pode faltar, né? A gente também tem que trabalhar aí questões mais simples, né? Além de outras questões mais complexas. O áudio tá ok aí? Tá tudo bem? Quem tiver online aí, se puder só sinalizar que tá tudo bem com o áudio. Tá ouvindo bem? Bom, acredito que esteja então, né? Bom, aqui pra mim parece que tá tudo certo. Eu fiz um teste que tá ok. Bom, então nós vamos começar falando então, né? Os recursos naturais, né? A gente está presente em qualquer lugar, né? A gente, desde que a gente consome, seja alimento, roupas, né? Tudo que o homem então extrai da natureza, né? E transforma e aquilo se transforma, né? Num bem de consumo, pode ser durável, né? Ou pode ser não durável. Ele vai demandar um recurso natural, né? Não só o recurso em si, né? Não só aquele produto em si que foi utilizado para, né? Que demandou, por exemplo, algum minério, né? Ou demandou aí algum produto agrícola, né? Também pode ser. A gente tem algodão, né? Também, né? Além de recursos minerais, nós temos recursos também vegetais. Então, nós temos também, além desses recursos que são frutos extrativistas, nós temos também as fontes de energia, que não deixam de ser recursos naturais, né? São muito importantes também quando a gente fala de recursos naturais. Então, a gente tem que lembrar desses bens, mas não só os bens em si, né? Que são frutos do extrativismo, mas nós temos que lembrar também das fontes energéticas que são necessárias também para a produção desses bens, né, para a transformação deles. Bom, e também, né, a gente tem a questão da disponibilidade desses recursos, né, que varia bastante, a disponibilidade e também a viabilidade, né, de lugar para lugar. Tem alguns lugares que eles são mais abundantes, outros menos. Também tem que levar em consideração a viabilidade, né? Tem lugares que, por mais que tenham recursos, eles estejam de mais difícil acesso, né? Por exemplo, né, a Amazônia brasileira ela é rica, né, em recursos minerais, mas como ainda nós temos aí uma ocupação, né, toda uma temática que envolve, né, a questão ambiental da Amazônia, né? Aí nós vamos também ter conflitos lá. Então, a extração desses recursos, eles também estão sujeitos, né, a leis, né, da extração desses recursos. E é lógico, tem toda a comunidade internacional também, tem ONGs, né? Depois a gente vai ver aí que também existe um mapeamento, né, de toda essa questão, porque tem alguns projetos que pode causar um impacto ambiental enorme, né? Então, como a gente já falou um pouco em alguns slides anteriores, né, sobre a questão dos recursos energéticos, que a gente viu que, por exemplo, né, como eu citei o caso da usina hidrelétrica de Balbina, que ela foi uma usina hidrelétrica próximo ali de Manaus, né, da cidade de Manaus, que causou uma tragédia ambiental, né? Ela não gera muita energia e ela inundou uma área enorme, né? E não foi removida a cobertura vegetal daquela área. Então, quer dizer, ela acaba que ela é uma usina hidrelétrica que ela deveria ter zero carbono, né? Mas ela, ou pelo menos, deveria ser minimizado, né, o impacto de carbono, mas ela gera gás carbono, né? Ela tem uma produção de carbono porque aquela vegetação ela ficou embaixo d'água e ela acaba emitindo o gás carbônico também, né? Então, ela é até uma piada, né? Ela diz que ela é uma usina hidrelétrica que emite mais carbônico que uma termoelétrica, né? E realmente isso de fato é comprovado, tá? Mas então
quando a gente fala de recursos naturais, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Aí sem encontrar que a gente também, depois a gente vai ver ali, quando a gente fala de conflitos, tem um problema, né? De comunidades que também são afetadas, ribeirinhas, né? Comunidades indígenas. E aí nós temos, né, também a questão do garimpo ilegal, né? Que tem se falado muito no Brasil, né? Lá naquelas comunidades indígenas, se não me engano, me falhou a memória aqui, mas né, tá tendo esse problema aí, né? Não tenho certeza se é os Tapajós, qual que grupo que é, não. Mas vamos lá. Bom, vamos dar sequência para a gente, né, não ficar muito preso aqui nesse início. Vamos lá então, pessoal. Esses elementos, então, encontrados na natureza, que podem ser aproveitados economicamente, né? Esse conceito de recursos naturais são elementos encontrados na natureza que podem ser aproveitados economicamente. Nós podemos exemplificar, então, né, as jazidas minerais, as bacias petrolíferas, as florestas, os solos, né? Os solos aí entra aí também a biomassa, né, também nos solos aí, né, que é produzido com o uso dos solos, os rios, né, os recursos hídricos. Então a gente tem vários tipos, né, que são os recursos hídricos, os recursos minerais, os recursos energéticos que também, de certo modo, a gente tem também aí a água, depois a gente vai ver que é importante também na produção energética. Então nós temos aí vários tipos, recursos biológicos também, que envolvem aí o solo, né, também a floresta. Então nós temos uma série de tipos de recursos naturais, né? Então, assim, por exemplo, né, quando a gente fala em minerais, né, jazidas minerais, a gente pode lembrar aí daqueles clássicos, né, que a gente sempre cita, né, cobre, ferro, zinco, manganês, bauxita, ouro. Então a gente vai ter uma série aí de recursos minerais, né? Tá muito em alta aí também o nióbio, tá? O nióbio, que também é abundante no Brasil, né? Por ter aí ele poder ser utilizado aí também, né? Acho que a gente já falou na indústria, né, aeroespacial, né? Ele pode ter aí uma aplicação aí, né, para deixar mais leve e ao mesmo tempo resistente. Tanto, né, algo que envolva aí a aviação ou quem sabe algo aeroespacial, né? Que precisa aí de algo resistente, que também tenha capacidade de resistir a altas temperaturas e seja leve, né? Então, né, o cobre, né, se a gente for pegar aí cobre, né, que é muito utilizado aí também na questão energética, né, que envolve questão de energia elétrica, né, nesse tipo de indústria. Então aí, né, o ferro aí é um elemento básico, né, e um dos mais abundantes. Aí nós temos o zinco, né? O zinco também é utilizado em diversas ligas, né, como por exemplo latão, né? E também é utilizado em ligas na transformação, né, na produção do aço e juntamente com o manganês, mas o zinco ele é muito utilizado também para tratamento, né, né, da produção de ligas metálicas que dão aí uma camada né, galvanizada, né, que envolve aí o zinco para ter uma camada galvanizada que seja resistente também, né, à corrosão e outras propriedades, né. O manganês também está entre aí os 5 aí minerais mais utilizados, minérios, né, recursos minerais, ou seja, minérios mais utilizados. A bauxita, né? A bauxita ela é utilizada aí, né, onde ela é o que está mais presente para a produção de alumínio na bauxita, né? Nesse recurso mineral bauxita é que é a mais utilizada aí na produção de alumínio, né? E aí temos o ouro e podemos falar aí também de vários outros, né? Que também são outros exemplos, né? Mas eu peguei esses principais, tá? Bom, então nós vamos ter
né, ainda nessa conceituação, 3 categorias principais, que é bom lembrar também, né? Que são as fontes de recursos naturais inesgotáveis, que aí você vai ver que ela vai estar muito relacionada a recursos energéticos, tá? Nós vamos ter também as fontes renováveis e as não renováveis, certo? A gente sempre vê isso, né, quando está trabalhando isso no 6º ano, né, com os alunos. Então, dentro das fontes inesgotáveis, né, nós temos a energia solar, a energia eólica, beleza? Né, do sol, vento, né? A energia hidráulica. Ah, mas como assim? Você está falando que a energia hidráulica ela é inesgotável, mas você está falando que a água é renovável, não é a mesma coisa? Bom, na realidade, esse é um impasse, assim como a questão da biomassa e do solo. A água ela é renovável, né? Porque o uso da água, né, dos recursos hídricos, ele pode ser comprometido, né? É lógico, nós temos o ciclo hidrológico, que a gente já viu, então a água ela se renova, só que a água, né, como recurso, a água potável, né, ela precisa passar por um tratamento, né, todo um tratamento, seja água pluvial ou seja o esgoto, né, ele precisa ser passado por um tratamento. Então ele tem uma escala um pouco menor, né? Não é simplesmente só chover, evaporar, precipitar, né? Melhor dizendo, acontecer a evaporação e a precipitação, que já está pronto para utilização, né? Não é tão simples assim, a água não é bem assim, né? A não ser que ela esteja aí num aquífero e tal, né? Que tem uma propriedade aí de água mais limpa, né? Que não tenha sido afetada. Mas agora a energia hidráulica não, o potencial hidráulico da água, né? A energia potencial, quando ela está represada, ela não tem muito segredo, né? Ela se represa a água e abre as comportas ali, e à medida que as comportas, eu digo, né? Você abre a comporta quando ela está muito cheia, né? E aí você quer escoar, você quer abrir ela para ela realmente passar né, no sistema ali, na comporta e gerar energia. Mas na sua normalidade, a água está ali, potencial. A partir do momento que ela está passando e movimentando a turbina, você está gerando energia. Não precisa ser uma água potável, necessariamente. Agora, a água como recurso renovável, potável, né, que você precisa para o consumo, ela é renovável, ela não é inesgotável, né? Porque não é tão simples assim, né? Pode ser que esteja poluído, né, o rio, né, ou algum lago, aí não, ela é inviável para o consumo, né, humano, etc. Bom, aí nós temos a energia maremotriz, né? Que utiliza aí a força das marés, aí nós temos aí também das ondas, aí especificamente aí das marés, e a geotérmica, que é aquela que ela utiliza, né, do calor, né, de dentro da Terra aí, né, que é chamado geotérmica. Então são alguns exemplos aí das inesgotáveis. Pode ser, acredito que eu citei quase todas, talvez eu tenha esquecido de alguma aí, mas em geral são essas, tá? As mais usadas. As renováveis, florestas, né, madeira e tal, solo, né, temos aí também a biomassa, que também é utilizada aí na produção de combustível, né, como o etanol. E aí a biomassa também fica essa margem para dúvida, mas se você planta e nasceu, desenvolveu ali, cresceu ali, já está disponível. Por exemplo, a cana-de-açúcar já está disponível para a produção de etanol. Ou para a produção de alimento, mas no caso aí, por exemplo, para a produção de etanol. Bem, mas ela é renovável porque ela não entra na característica de inesgotável, porque, bom, ela precisa de um ciclo, né? E esse ciclo ele leva um tempo, né? Ele leva meses para ser abastecido. O solo pode também acontecer aí um empobrecimento e ele pode ele pode comprometer essa produção, ou esse solo mesmo pode até
se degradar, né? Dependendo do mau uso dele, da técnica que seja empregada nele. Então a gente não pode considerar que ele é inesgotável. Então ele é renovável, porque depois nós vamos ver ali um pouquinho, depois nós vamos ver por quê, tá? Bom, e a água, né? Como eu já falei da água. E aí nós temos realmente os não renováveis, né? Que são geralmente os combustíveis fósseis e os minerais. Que aí é o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal. Bom, o petróleo e o gás natural geralmente são encontrados um perto do outro, tá? E os recursos minerais, como eu falei ali, né, acima, né? Minérios de ferro, manganês, bauxita, cobre, ouro e etc. Bom, vamos lá então. O que são os recursos naturais inesgotáveis? Né? Vamos falar um pouquinho então, defini-lo, né? São também chamados de permanentes. Mesmo usados em larga escala, não se esgotam. Então você tem aí uma energia, um painel fotovoltaico na sua casa todo dia. Todo dia você está gerando energia solar, porque a energia solar ela é constante. Aí pode ser que alguém fale, né? Sei lá, que nem sempre tem aquele aluno que fala assim, ah, professor, mas os pesquisadores, cientistas falam que, né, que estudam astronomia, falam que o Sol vai é uma estrela e vai dali não sei quantos milhões de anos ele vai deixar de brilhar e acabou. E acabou a energia solar e a vida na Terra vai deixar de existir. Bem, pessoal, isso é uma escala geológica, então né, a gente não deve considerar isso aqui ao se falar, né, de recursos naturais, porque foge da escala, né, tempo histórico e tempo cronológico, como a gente viu lá no começo, né, tempo histórico e questão de tempo geológico, né? Então não cabe aqui. Energia eólica, a mesma coisa. Ambas, vale lembrar que são energia instáveis, por isso que elas são fontes alternativas, né? São recursos aí que o vento é mais quando está tendo estiagem, né? Então por isso que ele é bom, porque ele complementa a falta de chuva, né? Então, no período com menos chuva tem mais vento, então é uma fonte complementar. O sol, né? Ele também é complementar porque ele está disponível só durante o dia, né? A intensidade de luz, né? E aí eu coloquei também aí a hidráulica, né? Que é movida pela água, beleza? Bom, que aí vai ser a hidrelétrica, né? Bom, e agora nós vamos ver então as renováveis, né? Então, se usados de forma adequada, aí ó, tá vendo? Existe esse porém que diferencia as renováveis das inesgotáveis. Então, se usados de forma adequada, podem ser repostos pela natureza ou pela ação humana, né? Como é o caso aí, né, da biomassa, que nos permite também, né, dar continuidade na produção de, por exemplo, etanol, né, através da cana-de-açúcar ou também tem, né, a beterraba ou alguma outra espécie de cultivo, né, que seja ali, que produza o óleo e tal, né, a mamona, tem também o exemplo da mamona, né, por exemplo, a soja também é uma oleaginosa, né, e tal. Bom, mas aí é mais pela questão do açúcar, né, que se produz, né, o etanol, né, já é um pouco diferente, né, a soja, né. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Recursos naturais não renováveis. Então são, né, aqueles que uma vez esgotados não podem ser repostos ou têm um ritmo de reposição muito lento. Aí está o exemplo aí, carvão mineral, né, o petróleo, né, e o gás natural, tá bom? Eu não citei aqui a nuclear, né, mas a nuclear também não é renovável, né, a gente pode considerar o quê, né? Os minerais, né, o que são utilizados lá, né, o urânio, o plutônio, eles são finitos. Por mais que eles possam gerar uma quantidade muito grande de energia com uma pequena porção, né, da matéria-prima ali, né, do urânio, do plutônio, eles
eles se esgotam, né? É claro que assim, né, dependendo da perspectiva que você olhar, você pode até entender que a energia nuclear é uma fonte renovável, né? Mas ela dá margem para essa dúvida aí, né? Uma vez que a matéria-prima que alimenta a energia nuclear, ela não se renova, né? Pelo menos numa escala de tempo assim pequena, né? Que nem falou aqui, ó, não renováveis. Eles não podem ser repostos ou ter um ritmo de reposição muito lento. Então, é claro, o petróleo, o gás natural, eles não vão conseguir. Tudo bem, pode ser que numa escala geológica eles possam até ser repostos, mas no tempo humano ele não vai atender, né, as demandas energéticas aí do homem, porque uma vez que eles se esgotarem, você vai esperar quantos aí milhões de anos para se utilizar novamente, né? Então, por isso que eles são chamados de não renováveis, né? Bom, então tá, vamos entrar agora na parte aí de recursos naturais. Conflitos por recursos naturais, tá? Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Boa noite, Gabriela, tudo bem? Tá tudo bem até aí? Ficou alguma coisa aqui que a gente não ficou muito claro? Podemos continuar? Bom, vou dar sequência agora, tá? Vou dar sequência aqui no nosso assunto. Só dei uma olhada no chat aqui para ver se alguém falou alguma coisa. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, esses conflitos, agora que a gente está entrando na parte de conflitos, né, nós vamos falar no Brasil e no mundo, tá? Esses conflitos, eles estão relacionados a causas diversas, né? É claro que tem algumas causas que são mais evidentes, né? Então, está relacionado com a posse, a ocupação, a exploração da terra também, no caso aqui no Brasil, tá? Então, são essa principal causa aí, né, dessa violência, que aí envolve, aqui no Brasil, as comunidades indígenas, né? As comunidades tradicionais, né, que a gente tem, por exemplo, né, os ribeirinhos, né? Tem também, por exemplo, os quilombolas, né? Os ribeirinhos, né, lá na região amazônica, né? Que às vezes usam ali do rio, né, para a pesca, que muitas vezes são afetados e acaba entrando aí em conflito. E mesmo, pessoal, essa esfera de conflito, né, ela envolve, né, três agentes, né, três personagens, como posso dizer, três personagens, né, três atores aí sociais, né, são as populações, né, as comunidades, pode ser indígenas ou ribeirinhos, quilombolas, envolve o governo, né, que também acaba mediando aí esse conflito aí também com as empresas, ou mesmo entre as próprias comunidades, tá? Pode ser aí, por exemplo, entre comunidades tradicionais e populações indígenas, isso também acontece, né? Não envolve só as empresas, né? Que exploram os recursos, né? Elas também podem envolver essas comunidades, né? Que acabam explorando em menor escala, né? Então, são esses três atores, né, sociais que a gente tem nessa esfera aí, né, nesses conflitos, né, que estão envolvidos nesse conflito. Então, na última década no Brasil, são esses os problemas aí que a gente evidencia aí, tá? Bom, vale lembrar aqui, né, que em alguns casos, tá, essa escalada, né, de violência, de conflito, pode ser até promovida não só pelas empresas, né, pelas próprias comunidades, mas elas podem ser até uma política governamental, certo? Desde que o governo ali seja um governo
não vou dizer ilegítimo, tá? Mas seja um governo controlado, né, por elites, né? Por elites e pode ser também, né, por empresas internacionais, estrangeiras, que não estão muito preocupadas com aquela comunidade local, né, e esteja usando aí, fazendo uso do aparato estatal, né, para promover a violência, ou então, né, para também promover aí a extração, né, a exploração desses recursos de uma forma predatória, de uma forma que envolva até mesmo violência, né? A gente não tem dúvida disso, certo? Até no Brasil mesmo, se a gente for analisar, né, os anos anteriores, a gente tem aí muitas polêmicas, né, geradas aí por conta aí, né, na mídia, por conta aí de questões também governamentais, que são inerentes também à atuação, né, da governança pública, tá? Bom, com isso, tá, pessoal, não estou querendo dizer que o governo é bom ou mal, né? Ou também que as ONGs são boas ou más, né? Porque a gente também tem casos de ONGs ambientais que é casos que envolvem também corrupção, né? E interesses aí escusos, né? De ONGs ambientais também que atuam no Brasil, né? Que às vezes estão mais preocupadas com a questão econômica, né? E nem tanto com a questão ambiental, né? E também com as comunidades, né? Indígenas ou ribeirinhas. Então, assim, né? Não estou aqui para dizer se X ou Y é o certo ou é errado, é o bom ou o mal, tá? Beleza? Bom, então, pessoal, eu tenho também aqui, eu trouxe aqui, né, um atlas elaborado aí pela Environmental, desculpa o inglês aí, tá? Environmental Justice Atlas, né? Que seria o Atlas da Justiça Ambiental aí, né? Que é muito sim, claro, né, para mostrar aí esse quadro de ocorrência de conflitos no Brasil e no mundo, pessoal. Quem tiver aí no computador, se quiser, pode ler esse QR Code aí, tá? Eu vou colar também esse linkzinho aqui aí no chat aí, tá? Quem tiver aí no celular, para ficar mais fácil para vocês.